Vamos lá, começou? Será que deu certo? Será que começou? Tô por aqui, começando em 3, 2, 1. 3, 2, 1. Começando em 3, 2, 1. Ai, 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 exatamente 8 horas. Tá dando certo? Tá dando certo? Agora sim! Começando mais uma live de segunda, maravilha! Sensacional. Vamos começar então. Bora lá. Iniciando a transmissão. Agora exatamente 8 horas. Pontualidade é tudo. Pontualidade é tudo. Maravilha. Quem está chegando por aí, muito boa noite. Muito boa noite para Adriane Oliveira, para Silva Maria, Alcione dos Santos, Helena Regis, Roberta Meneghetti, Gemorassi, Keila, Patrícia, quem mais está por aí? Adriana Jonatas, Aline Porto, boa noite a todos vocês. Muito boa noite. Essa é mais uma live de segunda. Obrigado por você estar acompanhando essa live. Fique comigo, porque hoje o papo é interessantíssimo, tá? Essa é a live de número 5. É a nossa quinta live da Jornada Celebrantes de Sucesso. E aqui eu falo a verdade, sem papas na língua, sem medo de dizer a verdade mesmo, sem te esconder nada. Tudo sobre a jornada no mundo dos casamentos, das celebrações de casamento. Então, se você está curioso para saber sobre o tema de hoje, saiba que o tema de hoje é polêmico. O tema de hoje é muito polêmico. E teve gente já me cobrando, querendo saber. Antes de começar a live, já estava me cobrando. Já estava querendo saber, Lucas, que história é essa? Que papo é esse que você vai falar? E o tema de hoje é: por que eu não recomendo que você celebre casamento LGBT? Eu tenho meus motivos e eu vou explaná-los aqui. Eu vou falar a minha motivação do porquê eu recomendo que você não celebre casamentos LGBT. Tá bom? E eu vou dizer logo de cara o porquê, tá? Porque se você fizer um casamento LGBT, você, celebrante de casamento, você celebrar o seu primeiro casamento LGBT, você vai ver que é maravilhoso celebrar casamento assim. Você vai ver que não é nada de diferente do que a gente já está acostumado de uma cerimônia de casamento. E o melhor, você vai abrir concorrência contra mim. Vai ter mais gente querendo fazer casamento LGBT, porque eu celebro casamento LGBT. E quanto mais gente estiver celebrando também, mais concorrência para mim. Então, eu recomendo que você não faça para não abrir concorrência para mim. O pessoal estava bravo já comigo perguntando, né? Por quê? Que tema é esse? Por que você vai falar? Por que você recomenda que as pessoas não celebrem casamento LGBT? Tá aí a motivação, acabei de dizer para vocês, tá? Mas vamos falar sério, tá? É um mercado aí que está em ascensão, é um nicho de público que está crescendo. Então, se você é um celebrante de casamento, você é uma pessoa progressista, você é uma pessoa de mente aberta e que sabe acolher de verdade, se você é um celebrante que fala de amor, se você é um celebrante que celebra o amor, a relação, a jornada e tem o prazer e gosta de contar história de casais que se amam, não tem motivo para você não celebrar no casamento LGBT. Você deve celebrar. Se você prega o amor e você celebra o amor como um celebrante de casamento, ou você tem essa pretensão de ser um celebrante de casamento, então abra suas portas também para os casais LGBT, tá bom? Por que os casais LGBT optam por celebrante? Porque religião, né, cerimônia religiosa dentro da igreja, os líderes religiosos não costumam fazer essa cerimônia, não costumam celebrar casamento de LGBTs. Então, o celebrante de casamento também pode exercer essa função, porque é uma cerimônia não religiosa, né? Eu mesmo celebro as minhas cerimônias de forma não religiosa. Então, tem esse nicho de mercado e agora foi liberado, né? Recentemente foi autorizado o casamento entre duas pessoas do mesmo sexo de forma legal perante a lei. Uma coisa é a igreja, tá, gente? Você que está acompanhando aqui minha live, uma coisa é a igreja. Se a igreja não quer celebrar um casamento LGBT, tudo bem, é coisa da igreja, é questão da igreja. Se um pastor não quer celebrar, se um padre não vai celebrar,
não está afim de fazer isso, isso é problema dessas pessoas, entendeu? Elas não querem celebrar, é problema delas, é problema da igreja. Cerimônias de casamento celebradas por celebrantes de casamento nem sempre segue esse rito evangélico, um rito católico, não segue um ritual religioso, não segue um dogma religioso. É uma cerimônia falando de amor, falando de pessoas que se amam e querem se casar. Uma coisa é a igreja, outra coisa é você celebrar o amor das pessoas. Se você é da igreja, se você é um pastor, se você é um padre, como eu disse, não quer celebrar, tudo bem, vai da sua crença, vai da sua religião, tá bom? Eu estou falando no âmbito legal, no âmbito civil. Hoje no Brasil é permitido o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Então não tem porquê você ser um celebrante de casamento, você ser uma pessoa progressista, liberal, etc., não querer celebrar, porque perante a lei está tudo ok. E se você celebra o amor e quer contar histórias de amor, são histórias de amor que você vai contar, mesmo sendo pessoas do mesmo sexo. Tá bom? Vamos falar aqui de um outro assunto, né? Esses casais procuram muito o celebrante de casamento, então é um nicho grande em ascensão. Tá de portas abertas aí, que é o meu caso, eu celebro, né? E outra coisa, né? Muitas pessoas confundem o casamento LGBT e às vezes não quer celebrar ou não quer participar de um casamento LGBT porque confunde com promiscuidade. E eu já celebrei casamentos LGBT e pode ter certeza que não tem nada disso. É uma cerimônia de casamento, é um evento, uma comemoração, uma celebração de casamento, como qualquer outro casamento. Não tem promiscuidade, não tem barbárie, não tem coisas feias, cenas lamentáveis. Tem muita gente que confunde isso e tem esse medo, esse receio de que acha porque é casamento de pessoas do mesmo sexo que vai ser baixaria. Não, é uma cerimônia de casamento com começo, meio e fim. Eu já celebrei 3 cerimônias de casamento LGBT. As 3 cerimônias que eu celebrei tiveram cortejo de entrada dos padrinhos, dos familiares, dos noivos, das noivas. Teve a celebração do casamento, todo o enredo, a contação da história, todo o discurso de amor, a leitura dos votos, a troca das alianças. Teve as juras de amor, teve o momento de oração, teve a finalização com o beijo do casal, teve os cumprimentos finais. A cerimônia LGBT, ela não difere, não diferencia de uma cerimônia tradicional. Ela é semelhante a uma cerimônia de casamento convencional a quais a maioria das pessoas estão acostumadas. Então, se você tem esse pensamento de que porque o casamento é entre 2 homens ou entre 2 mulheres, esse casamento, essa cerimônia é promíscua, tem promiscuidade, não. Tira isso da sua mente. O que a gente celebra num casamento assim, numa cerimônia LGBT, entre pessoas do mesmo sexo, é o amor. A gente está celebrando o amor entre 2 pessoas que querem se casar e decidiram seguir a jornada da vida juntos. Unificar, né, fazer essa união deste casal, esta aliança, esta parceria e celebrar esse casamento. Porque todo mundo tem esse direito. Todo mundo tem o direito de se casar. Todo mundo tem o direito de estar com quem você ama, com quem você escolheu e quer seguir a sua vida do seu lado. Então você tem esse direito. Não importa a crença da pessoa, não importa o sexo da pessoa, tá bom? Não importa. O que importa é que vocês se amam. E se vocês querem se casar, nós, celebrantes de casamentos, vamos celebrar o seu casamento, vamos celebrar a sua união, vamos contar a sua história, vamos estar lá de bom grado, com muito amor, com muito carinho, celebrando a história de amor de vocês. Aí você deve estar se perguntando assim, tem mudança? Mas você está falando isso aí, mas tem alguma mudança do tradicional, do casamento tradicional? Tem algumas mudanças. Por exemplo, casamento entre 2 homens. Dificilmente você vai tratar alguém no feminino, são 2 homens, então vocês vão tratá-los no masculino. Tomar cuidado para não cometer essa gafe, né, de quando, por exemplo, tem muito celebrante que fala muita coisa no automático também, né? Vai celebrar o casamento no automático, aí de repente são 2 homens, aí você coloca a palavra noiva no meio da cerimônia. Não tem nada a ver, tá? Aí pode pegar mal, pode ficar constrangedor, ter uma cena de constrangimento. E a mesma coisa serve para quando é casal feminino, 2 mulheres. Então você tem que estar atento também, né? Não existe noivo e noiva. Ou é noivo e noivo, ou é noiva e noiva numa cerimônia LGBT, tá? Isso eu estou falando, né, de gays e lésbicas, né, da forma que a gente conhece tradicionalmente. Porém, se a pessoa for transexual, você vai tratá-la da forma que ela quer ser tratada, como ela ou como ele, tá? Isso tem que ser conversado na reunião com o casal.
Você tem que entender essa dinâmica. Então, da mesma forma que você, quando vai fazer uma reunião com o casal hétero, você vai fazer com o casal homo. E quando você vai fazer essa reunião, você tem que entender essa dinâmica, você tem que entender como as pessoas querem ser tratadas, como ela vai ser chamada, né? Qual vai ser o pronome utilizado para essas pessoas. Então você tem que estar atento a isso para não cometer gafes. E tem gente que comete gafe até com a melhor das intenções, né? Querendo agradar, querendo ter as melhores intenções. Por exemplo, outro dia eu estava vendo o documentário da Hebe e teve uma passagem dela dando entrevista no Roda Viva. E ela sempre foi muito aberta no programa dela de trazer pessoas LGBT. Isso desde a década de 70, 80. E ela foi questionada disso no final dos anos 80, comecinho dos anos 90, na entrevista no Roda Viva. E ela estava sendo, mesmo assim, pressionada a responder do que ela achava, qual que era a opinião dela de dois homens se relacionar, ela levando essas pessoas no programa dela. Ela foi incisiva, né? Ela apoiava a causa, né, com muito fervor. E ela disse, por que não? São pessoas como a gente, é gente como a gente, pagam seus impostos, então elas têm que ter os mesmos direitos que nós. E olha só, é uma pessoa com a melhor das intenções, a Hebe. E no programa dela, ela levou, eu acho que foi em 1995, ou foi no comecinho dos anos 90, o primeiro casamento oficial homoafetivo do Brasil aconteceu nos anos 90. E depois disso, não aconteceram mais até que teve a liberação recentemente, tá? Mas aí, quando isso ocorreu, ela levou esse casal lá. Eles eram dois homens, eram homossexuais, mas eles eram homens. Eles se apresentavam na sociedade como homens, né? Eles não eram trans, ou um deles não era trans, não era uma trans. Eles eram dois homens. E ela veio com essa pergunta no programa dela, com a melhor das intenções. Olha só, a Hebe super progressista, né? Pessoa de liberal, progressista, defensora, apoiadora da causa LGBT, ela veio com a pergunta muito idiota, muito infeliz, que ela perguntou para os dois, quem que é a mulher da relação? Aí você via constrangimento no olhar dos dois homens ali, porque não existe isso, não tem essa pergunta, né? Não tem por que perguntar isso, ainda mais em rede nacional. E você via claramente que não existia a mulher da relação dentro daquele casal, né? Dentro da relação, dentro daquele acordo dos dois, você via, eram dois homens homossexuais, mas não tem essa de quem é a mulher da relação. Eles não se entendiam como mulheres, eles se entendiam como dois homens que se gostavam e se amavam e queriam seguir juntos a vida. Então, mesmo com as pessoas com as melhores das intenções, com as melhores intenções, podem cometer gafes, né? Podem cometer equívocos e acabar também constrangendo, chateando as pessoas. Então, você tem que ter esse cuidado, esse tato. Quando você vai celebrar um casamento assim, você tem que entender a dinâmica, você tem que entender a dinâmica de relacionamento desse casal, mesmo sendo LGBT. Você tem que entender essa dinâmica para você não cometer essas gafes, esses equívocos, esses erros, tá? Aí você pode estar se perguntando, tá, mas qual que é o benefício de eu celebrar um casamento LGBT? É o retorno financeiro também, porque como é recente, né, a autorização, a liberação para casamento homoafetivo, né, união homoafetiva, tem uma grande procura hoje, né? Tem muitos LGBTs se casando, então aumentou a procura, tem um bom retorno financeiro. Mas se você é a pessoa que faz pelo amor, né? Você celebra casamento pelo amor, pela causa, para contar histórias e falar de amor e celebrar o amor, também tem esse retorno pessoal de satisfação de você estar celebrando casamentos, de você estar celebrando o amor, de você estar contando essa história e estar ali compartilhando com eles esse momento tão especial, né? É, outro questionamento que você pode fazer assim, tá, mas eu não quero. Eu sou celebrante de casamentos e eu não quero celebrar casamento de LGBTs. Sinto te informar que se você está aberto para o mercado, você não pode negar clientes, tá? Pense você, aí, por qual é a motivação que você está negando atender um casal homoafetivo? Qual que é a alegação? Ah, não, porque homem com homem não pode estar escrito na Bíblia. Ou mulher com mulher não pode estar escrito na Bíblia. Saiba que essa alegação não é o suficiente para você estar negando, tá? O atendimento, a entrega do seu serviço para clientes. Ainda mais se você é um prestador de serviços, você está aí anunciando para o mercado. Ah, mas eu não quero. Você não tem que querer por essa motivação. Essa motivação não é a suficiente, tá? Isso pode dar processo criminal, inclusive, tá? Pode dar cadeia. Então você tem que ter muito cuidado. Seria o mesmo, sei lá, são pessoas, né? O casal
é um casal heterossexual, porém o noivo é branco e a noiva é negra. Aí eles entram em contato com você e querem celebrar o casamento e você se nega, porque você não faz casamentos com casais interraciais, que onde o noivo é branco e a noiva é negra. Você não pode. Isso vale também para os homossexuais. Você não pode alegar, pelo fato deles serem homossexuais, que você não vai atendê-los ou celebrar o casamento deles. Simples assim. Ou, sei lá, o casal, eu já celebrei, por exemplo, o casal de uma noiva, a noiva era paulista e o noivo era gaúcho. Eu não posso, ninguém pode falar assim, não, eu não vou celebrar o seu casamento porque eu não celebro o casamento de casais que nasceram em estados diferentes. Não tem como eu celebrar o casamento de um gaúcho com uma paulista. É a mesma coisa, então, tipo, não tem nexo. Você não pode alegar esse tipo de coisa para não celebrar o casamento de alguém. Isso não serve só para casamento, isso serve para qualquer atendimento ao público, tá? Se você tem uma loja, você está vendendo roupas e entra qualquer pessoa para comprar a roupa, você vai deixar de vender a roupa para essa pessoa só porque ela é homossexual? Ou tira o fato dela ser homossexual porque ela é negra ou porque ela é índia? Então, ou, sei lá, porque ela é de outro estado? Não, eu não vendo para gaúchos, eu não vendo para paranaenses. Então não existe essa alegação, é simplesmente preconceito, tá? Então você não pode alegar isso. Não, eu não celebro simplesmente porque eles são homossexuais. Isso serve para celebrante, isso serve para fotógrafos, isso serve para assessoras, isso serve para músicos, tá? Você não pode alegar que você não vai atendê-los simplesmente porque eles são homossexuais. Simples assim. Vou tentar ser legal contigo aqui ainda, hein? Vou te dar uma dica. Ah, mas eu não quero. Tá, você não pode alegar isso. Então, se alguém homossexual e você não quer atender te pedir um orçamento, diga que não tem agenda, você não tem a data, simples assim. E não exponha todo o seu preconceito, tá? Não exponha o seu preconceito dentro da negativa do seu trabalho. Tô tentando te ajudar, eu tô tentando ser legal com você aí, fornecedor, a pessoa que quer trabalhar, você que atende ao público, você que presta serviço. Tô querendo ser legal. Não concordo contigo pelo fato de você não querer celebrar ou atender pessoas homossexuais. Eu não concordo com você. Mas, para tentar ainda te auxiliar para você não pegar um processo ou não ser preso, tá? Então, se você for fazer uma negativa de atendimento, de prestação de serviço, não alegue que é porque você é preconceituoso, tá bom? Isso aconteceu recentemente. Um casal, né, dois homens, eles queriam fazer convites do casamento deles. Aí eles orçaram o serviço com uma gráfica pelo WhatsApp. Simplesmente eles mandaram lá o contato pelo WhatsApp, entraram em contato com a empresa e pediram o modelo do convite. Quando o dono da empresa viu que eram dois homens, é porque ia ter que colocar, né, sei lá, João e Carlos convida. Quando eles viram que eram dois homens, eles começaram a enrolar a entrega ou atrasar ou demorar para responder o casal no WhatsApp. E o casal começou a cobrar, não, a gente precisa dos convites, por favor, me entregue os convites, quando você vai entregar o convite, o casamento chegando, e eles tinham se comprometido inicialmente a fazer o convite. Quando eles viram que eram dois homens, eles não quiseram fazer, eles começaram a enrolar o casal. Nisso, o casal começou a cobrar. Ele mandou um áudio, o dono da empresa mandou um áudio falando que, olha, eu não tenho nada contra, tá? Não tenho nada contra a escolha de vocês, não tenho nada contra o fato de vocês quererem se casar, aí isso é coisa individual de vocês, é problema de vocês, etc. Mas eu não faço convite de casamento para homossexuais. Porque a minha igreja e bibibibobobó. Foi processado. Foi processado. Não pode, isso não pode. Imagina se fosse, igual eu falei, fosse um homem gaúcho com uma paulista. Aí o cara do convite fala, não, eu vi aqui que você é gaúcho e ela é paulista, eu não faço convites de casamentos onde os noivos são de estados diferentes. Olha que nada a ver, né? Faz sentido? Não tem nexo, né? Você negar o serviço. A mesma coisa serve para casais homossexuais. Ou, pode ser, você viu que a noiva, isso eu tô falando de gente hétero, né? De casais héteros. A noiva é índia, né, descendente de índio, e o noivo é descendente de italiano. Aí você viu que eles são interraciais. Aí você fala, não, esse da empresa de convites falou, não faço, porque vocês são interraciais, eu não vou fazer convite porque a noiva é descendente de índio e você é descendente de italiano, eu não faço. Tem sentido? Faz sentido? Não faz sentido, né? Não tem nexo, né? A pessoa negar fazer o convite por essa alegação. Isso se encaixa também para casais homossexuais. Não faz sentido você falar, não faço convite de casamento, eu não vou entregar, eu não vou fazer serviço, porque eu não atendo casais homossexuais. Entendeu?
Isso pode dar processo, pode dar cadeia, inclusive. Vamos lá, a pergunta aqui. E como seria. Peraí. E como seria será o noivo ou a noiva for alguém com quem você tem um passado de amizade colorida? Aí eu não entendi. Eu não entendi a pergunta, Evaldo. E como seria se, será que é isso? Como seria se o noivo ou a noiva for alguém com quem você tem passado de amizade colorida? Tá, se fosse pra eu celebrar um casamento assim dessa pessoa, eu celebraria. Se foi convidado, eu celebraria. Tá? Porém, se isso criasse um incômodo pro novo relacionamento dessa pessoa ou pro meu atual relacionamento, talvez eu não celebraria. Mas eu poderia alegar esse incômodo, esse empecilho, esse problema. E a pessoa, pode ter certeza que a pessoa não iria me processar por isso. Falar, nossa, ele está se negando a atender. Tá? E mesmo que me processasse, a chance de perder esse processo é pequena, né? Porque é um problema pessoal. Seria um problema pessoal. Eu tenho um problema pessoal com essa pessoa, digamos assim. A gente teve um passado e isso está atrapalhando o meu atual relacionamento, ou o dela, inclusive. Entendeu? Isso são problemas pessoais. Não tem a ver com você negar atender uma pessoa simplesmente porque ela é homossexual. Entendeu? Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Isso não. Você pode negar alguns serviços por algumas questões pessoais. Mas no sentido disso, você não tem nenhum problema pessoal com essa pessoa, porque aí simplesmente você alega que ela é homossexual, isso não cabe, isso não entra, isso você não pode negar. Como eu disse, isso pode dar um processo criminal para você. E quando digo processo criminal é porque você pode ser preso. Simples assim. Olha lá, o Evaldo respondeu aqui que eu escrevi errado. Você, celebrante, tinha um caso com a noiva. Ah, tá. Tá, digamos que eu tive um caso no passado com a noiva. Foi isso que eu disse, né? Se não for problema para todas as partes envolvidas, que no caso sou eu, a noiva, que, sei lá, tive um relacionamento com ela no passado, e o noivo dela, tudo bem para ele e tudo bem para minha atual, para minha esposa, não teria problema nenhum. Eu não me negaria a fazer. Mas se criasse intriga entre o noivo não quer, mas a noiva gostaria. Então eu não faria, porque o noivo não quer. Não faz sentido eu estar num casamento onde uma das partes não quer a minha presença lá, né? Não faz sentido. A gente tem que estar numa celebração de casamento, ainda mais é o momento mais importante da história do casal, da vida do casal, é o passo inicial dessa nova família. Não faz sentido uma pessoa que o noivo ou a noiva não gosta estar no altar celebrando esse casamento, entendeu? Então, eu não aceitaria por esse motivo. Mas se não tivesse nenhum problema nesse sentido de problemas pessoais ou rusgas, por mim, diferente. Eu celebraria sim casamento de ex. Não tem o menor problema para mim. Voltando ao assunto dos casais LGBT, tá bom? Como eu disse, você não pode negar atender o público LGBT se você está aberto ao mercado, tá? Isso para casamentos e se você tiver qualquer outro tipo de estabelecimento comercial ou serviço. Imagina, você é um, sei lá, você é um encanador. Aí você chega na casa de um casal homossexual, e você não quer fazer o serviço porque eles são homossexuais. Não faz sentido. Você não pode negar atender a pessoa simplesmente por ela ser quem ela é, entendeu? Isso não pode. Vamos ver onde paramos aqui, vamos ter mais perguntas. Eu já dei a dica, né? Se caso você não queira realizar, tá? Não alegue esse motivo. Dê uma desculpa ou fale que não, mas alegue um motivo, sei lá. Falta de agenda, falta de material, falta de qualquer coisa. Não seja um. Sinceramente, né? Eu já tô te achando uma pessoa panaca por ter esse pensamento de não atender o público LGBT. Mas seja panaca na sua individualidade, tá? Não seja um panaca público para não te ferrar, para não ferrar você nesse sentido. Vamos lá. Aí você está falando, você pode estar me perguntando, tá, mas onde as pessoas mais erram, né, no casamento, no atendimento aos casais LGBTs? Como eu disse, não fazer também de forma sincera. Às vezes você está fazendo só pelo dinheiro, tá? Às vezes você não acredita nisso, talvez você não concorde, né, e você está celebrando só pelo dinheiro. É a forma errada, tá? Você tem que ter conexão com as pessoas, com os casais, isso indiferente se é casal hétero ou casal homoafetivo. Você tem que ter conexão com as pessoas, tá? Então, se você está aceitando só pelo dinheiro, mas você não concorda, talvez a sua entrega não seja 100%. Tá? Talvez a sua cerimônia não vai ser bonita, talvez o seu trabalho não vai ser o melhor trabalho possível que você pode estar entregando. Então, seja sincero na sua entrega, no seu trabalho, na sua conexão com as pessoas. Mas isso serve para todos os públicos, tá? Para todo mundo. Seja sincero no que você está entregando, seja verdadeiro e faça de coração e faça com muita verdade o seu trabalho, tá bom?
Aí você tá falando, pode estar perguntando também assim, ô Lucas, o que que muda? O que que muda no casamento tradicional, né? Hétero, casamento hétero e pro casamento homo? Não muda nada. A não ser que quando o casal for conversar com você, eles quiserem mudar algumas dinâmicas, tem algumas outras ideias, aí você vai vendo junto com eles e decidindo a melhor forma de fazer essa cerimônia. Mas, tradicionalmente, né, eu mesmo, como eu disse, eu já celebrei 3 casamentos homoafetivos que o casamento seguiu a mesma linha, tá? O casamento seguiu começo, meio e fim semelhante ao casamento hétero, hétero, não teve diferenciação, tá? O começo da cerimônia é com o cortejo, né? Tem as entradas dos padrinhos, dos familiares, dos noivos ou das noivas. É, tem o momento de contar a história, de celebrar esse casamento, tem o momento de oficialização, tem o momento da troca das alianças, tem o momento da leitura dos votos, tem o momento do sermão, tem o momento da oração, tem o momento do beijo e tem o momento do cortejo final, dos cumprimentos finais para a saída do casal. Então não muda nada, não muda nada. Como eu disse, você só tem que estar atento nessa dinâmica e na hora de falar, né, de tratar as pessoas. Você tem que saber como as pessoas gostam de ser tratadas, tá? Qual é o pronome que a pessoa quer ser tratada? Ele, ela, né? Você tem que entender isso para não criar um clima estranho. Por exemplo, às vezes você é a pessoa que celebra muito casamento e você está no automático. Aí na hora do casal se posicionar, você simplesmente fala sempre aquela mesma frase. Então agora, com o poder que vocês me concederam, eu tenho a honra de declarar vocês casados. Então o noivo pode beijar a noiva. E se forem 2 homens, você não pode falar essa frase. E se forem 2 mulheres, você também não pode falar essa frase. Então você tem que estar atento nisso, nesses pequenos detalhes, para não criar constrangimento nas pessoas, tanto no casal, quanto nos convidados e até mesmo em você, né? Tem mais uma pergunta aí. Ainda sobre esse tema, mas não só LGBT, qualquer minoria, que tipo de cuidados você toma na hora de elaborar a celebração? Ó, legal, né? Já tá até dentro do assunto. Valeu, meu querido. O Evaldo mandando aí a pergunta. Então, os cuidados que eu tomo é esse, é de conversar com o casal, entender a história de fato do casal, entender as motivações do casal, entender a dinâmica desse dia, entender como vai ser aquele momento da cerimônia, tá? Fugindo um pouco da temática LGBT. Eu já tive casamentos que eu celebrei onde a noiva tinha muitos problemas, muitos problemas com a família do noivo. E com a própria família também. Eles tinham. Eu não sei explicar exatamente, mas sabe aquele casal que depende muito da família, tanto financeiramente quanto socialmente também, né? Naquela questão de auxílio da família. Tem uma palavra para isso, mas me fugiu. A rede de apoio. A família era muito rede de apoio desse casal. Só que a família não concordava muito com o casamento. Só que eles queriam muito se casar. E eu senti que eles se casarem seria uma fuga da família. Eles queriam muito se casar, oficializar essa união para eles conseguirem ter motivos para fugirem das próprias famílias. Então eu entendi que seria uma cerimônia muito tensa. E eles me contaram essa história e dava para perceber a tensão dentro dessa história, dessas rusgas com a família. Eu não entrei muito no assunto familiar, entendeu? Eu não toquei muito nesse assunto e eu também não menti. Na hora de falar sobre família, eu não me aprofundei nem para falar negativamente, nem falar positivamente. Porque se eu falasse positivamente da família, seria uma mentira. Eu estaria mentindo, né? Do apoio, do alicerce, etc. Do carinho e, sei lá, que o relacionamento era muito bom. Não dava pra falar isso. Só que também não dava pra eu falar que o relacionamento era ruim, era difícil, era complicado. Então você tem que estar atento a essas dinâmicas, tá? Ou, por exemplo, eu já celebrei casamento onde o casal era um pouquinho mais progressista e a maioria da família era da igreja. E alguns pontos específicos da história do casal não cairia bem ser contado ali naquela cerimônia, entendeu? Sei lá, como foi que eles se conheceram? Aí às vezes eles se conheceram de uma forma que a família nem sabia e pegaria mal contar, porque poderia criar problemas futuros para eles. Cobranças, né? As pessoas virem perguntar, nossa, foi assim que vocês se conheceram, nesse lugar, dessa forma. Então tem que ficar atento a isso, né? De como conduzir essa história, como celebrar essa história, contar essa história e não criar constrangimento, nem para os convidados, nem para o casal, né? Isso serve para todos os nichos, para todos os públicos. E para o caso dos LGBTs também, é mais sensível ainda, né? Graças a Deus, tive a oportunidade de celebrar casamentos LGBTs onde as famílias eram maravilhosas com esses casais, com os filhos, né, com os familiares. Eles eram maravilhosos, eles super aceitavam, eles super entendiam. Não teve aquele problema, aquela rusga, não tinha aquele clima ruim, pesado, sabe? Tava todo mundo feliz celebrando o amor. Teve uma cerimônia que foi um pouquinho mais pesada, tá?
que uma parte da família, né, de uma das noivas, foi quando eu celebrei casamento de 2 noivas. Uma pausa para uma aguinha, né? Beba água, viu? Inclusive, beba água. Se hidrate, como é que tá a sua hidratação? Eu vou confessar que a minha hidratação tá complicada nesses últimos dias, viu? Final de semana eu fiz um casamento no litoral, viajei, rodei bastante, dirigi muito, tomei pouca água. Então, hidrate-se, né? Imagina, pedra no rim é uma coisa horrível. Continuando, teve uma vez que eu fui celebrar um casamento de 2 meninas. Uma delas, a família era muito conservadora e ainda não aceitava muito bem essa questão delas, né? O fato delas serem homossexuais. No caso, uma delas, né? A filha, né? Uma das filhas. A família não aceitava, não entendia, sofria muito com isso. Qual foi a minha sensibilidade nessa cerimônia? Foi de fato focar no amor, tá? Foi focar muito no amor, falar de amor das duas, do relacionamento das duas, de quantas barreiras que elas tiveram que quebrar e saltar muitas barreiras, passar por cima de muitas dificuldades, enfrentar muitas dificuldades, muitas barreiras. Eu foquei muito nisso. E do quanto esse amor delas só fez elas crescerem. Porque eram um tipo de pessoa, né? Ela era uma pessoa, elas estavam, digamos assim, num nível. Mas eu não tô falando isso de forma pejorativa, tá? Tô falando assim, igual a gente. Às vezes a gente tá num momento da nossa vida que a gente não sai, a gente tá estagnado. Era isso que estava acontecendo com elas. Elas estavam num momento da vida delas, quando elas começaram a namorar, que elas estavam estagnadas, elas não cresciam, elas não evoluíam. Quando as duas começaram a se relacionar e elas entenderam quem elas entenderam de que elas se gostavam e que elas se amavam e elas queriam estar juntas e uma era o alicerce da outra, essas meninas engrenaram na vida e cresceram tanto juntas e evoluíram tanto juntas, elas conquistaram tanta coisa juntas por causa do amor delas e da coragem que elas tiveram de enfrentar tudo isso. Inclusive, uma delas, que no caso a família não aceitava, que a família ainda não aceitava, ela nunca tinha tido um relacionamento com uma mulher. Nunca. A primeira mulher da vida dela foi a mulher com quem ela se casou. Quando elas entenderam o amor delas, elas cresceram muito, elas evoluíram muito, elas conquistaram muito. E eu fui para essa dinâmica dentro da história, na hora de contar a história do casamento delas, né? A história do amor delas até aquele momento do casamento. E tentando ser de uma forma sensível para não também cutucar a família, porque eu não quis transformar a cerimônia de casamento delas num ato de rebeldia, tá? Num levantamento de bandeira. A gente não estava ali, tipo, claro, estávamos levantando uma bandeira assim, mas eu não queria ficar esfregando isso na cara das pessoas, tá? Eu quis tentar acolher essas pessoas também e trazer essas pessoas para junto delas, para que o abraço pós-cerimônia dos pais, principalmente de uma das noivas, que no caso eles não aceitavam 100%, eles não estavam tão contentes com aquilo, que aquele abraço fosse sincero e verdadeiro, e que, sei lá, viesse um entendimento, e a partir desse entendimento elas pudessem ter mais leveza no relacionamento delas e junto com as famílias. E foi isso que aconteceu, graças a Deus. E foi isso que aconteceu. A família delas, principalmente da noiva que a família não aceitava, ela foi aceita. A família entendeu onde estava o foco da coisa, que era o amor. Igual eu falei, tem muita gente que confunde as pessoas, né, que quem é LGBT, quem é homossexual é promíscuo. Não é assim, não é assim que funciona. São pessoas normais, que se amam, pessoas que sentem amor, pessoas que sentem medo, pessoas que sofrem, pessoas que são felizes, que têm momentos de felicidade, de alegria. Então, eu tento transparecer isso na cerimônia. Tá? Eu não faço disso um movimento de um levantamento de bandeira e de esfregar na cara das pessoas. Não. Eu tento tratar com leveza e mostrar que o amor é o amor. Da mesma forma que eu trato o amor com simplicidade, que eu digo que o amor, amar de fato, é simples, porém complexo, né? Tem uma complexidade. Mas quando você entende o amor, quando você entende o que você sente pela outra pessoa, né? Quando você entende o que você sente por quem você ama, de fato, quando você entende isso, as coisas ficam mais leves, as coisas ficam mais simples. E isso serve para todos os tipos de relacionamento. Então eu tento trazer essa leveza nas minhas cerimônias de casamento. É isso, pessoal. O tema de hoje foi esse. Né, eu acho que eu consegui explicar para vocês da melhor forma possível de por que eu não recomendo que você celebre casamento LGBT. Esses são os motivos. Em primeiro lugar, quando você entender que é muito bom celebrar casamentos, não importa quem são as pessoas, tá? Não importa a sexualidade delas, o que importa é o amor, você vai querer fazer isso muito mais vezes. Então você vai ser meu concorrente. Aumenta a minha concorrência no mercado. Esse é um dos motivos. Outro motivo eu não recomendo você celebrar casamento LGBT se você não entende 100%. Se você não está preparado de fato para isso, para assumir
essa responsabilidade, porque é uma baita de uma responsabilidade, tá? Você contar a história de amor das pessoas, ainda mais pessoas que sofrem tanta perseguição, que sofrem tanto preconceito e que lutaram tanto, né? E passaram por cima de muitas barreiras para chegar onde chegaram e conseguir estar se casando, celebrando o casamento. Então, se você não tem esse entendimento, você ainda não está pronto para isso. Então, você tem que estar pronto e livre e leve para conseguir celebrar casamentos dessa forma. E é isso. Tô feliz porque hoje eu consegui bater esse papo com vocês, estou aqui na live. O final de semana foi complicado, eu nem conto pra vocês, viu? Eu não posso nem contar porque vai demorar horas aqui essa live se eu for contar o que aconteceu nesse final de semana. Só vou resumir. Eu rodei mais de 1.000 quilômetros esse final de semana pra celebrar no casamento no litoral. Isso envolve errar o lugar, errar o lugar da cerimônia. Mas deu tudo certo, eu consegui chegar no sábado com 2 horas de antecedência da cerimônia, 2 horas antes. Celebrei o casamento na beira-mar, foi lindo, foi maravilhoso. Não choveu, ainda bem, a gente estava torcendo muito para que não chovesse nesse casamento, nessa cerimônia, e não choveu. Foi lindo, todo mundo saiu feliz, o casal adorou. E de lá eu já saí com quase 3 casamentos já fechados com os padrinhos do casal para eu estar celebrando o casamento dos padrinhos do casal também. 3 cerimônias de casamento, então foi muito bom. E hoje eu tô aqui em casa, né? Para resumir, eu conheci do litoral norte ao litoral sul de São Paulo. Eu fui do norte ao sul e voltei do sul ao norte, tudo isso no sábado. Conheci toda a costa do litoral paulista e foi uma aventura muito legal. E hoje eu consegui chegar também a tempo para a gente fazer a nossa live de hoje, a nossa live de segunda. E semana que vem tem mais live, tá? Na próxima segunda tem mais live. Segue comigo, me acompanhe, tá? Continue acompanhando meus vídeos, meus reels, minhas postagens. Continue com a gente aqui na página. Vem muita novidade por aí. Se você quer se tornar celebrante de casamento, quer saber mais do universo dos casamentos, continue aqui, porque o nosso papo é sempre legal, tá bom? Continue acompanhando meus stories, continue curtindo. E se você tem interesse em saber mais profundamente do universo dos casamentos, como é ser um celebrante de casamento, no link da minha bio aqui na página, clica no link da bio que você vai ser direcionado para na minha lista de espera, tá? Da minha próxima mentoria, tá bom? Da jornada celebrante de sucesso, tá bom? E também a mentoria do Mestres do Celebrante, Mestre dos Celebrantes. Maravilha? Até semana que vem. Muito obrigado para quem ficou até agora comigo. Obrigado pelas perguntas que vocês fizeram. E agora eu vou descansar, né? E vocês também descansem. Obrigado por estar comigo nessa segunda-feira maravilhosa. E até a próxima segunda-feira com a nossa live de segunda a partir das 8 horas da noite. Valeu, tchau, tchau.